Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Hoje nós rasgamos o coração, né? Num louvor que gostoso, muito bom isso. A gente precisa, eu acho que eu fiquei rouco até. Gente, uma coisa que eu não tenho preocupação é se eu vou desafinar, se vai cantar errado. No ouvido de Jesus chega o melhor. Entende? Então, se alguém está olhando para você feio, porque você está cantando torto, fala assim, ô irmão, se converte, filho. Vai. Jesus que sabe o que eu estou ouvindo, amém? Glória a Deus por isso, né? Então, fala assim, aleluia. Bom, vamos orar, queridos, vamos apresentar o nosso coração. Eu creio que Deus tem uma palavra diretamente do céu ao teu coração, uma palavra que te direciona, que te encaminha, mas há uma necessidade da gente pedir para Ele isso, né? O Senhor diz que se nós pedimos, nós vamos receber, se batemos, as portas se abrem, né? Então, é muito importante você ter essa consciência de, Pai, eu quero ouvir Tua voz, eu necessito disso, tá? Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que mais uma vez nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, diante da Tua grandeza, e reconhecemos a necessidade de ouvir a Sua voz, a Tua palavra, direcionando as nossas vidas todos os dias, para caminharmos em Teus preceitos, em Tuas vontades, nos Teus princípios, naquilo que o Senhor está estabelecendo sobre as nossas vidas. Por isso, traga um entendimento, Deus, no nosso coração, que o Senhor faça agora a separação entre alma e espírito, para que recebemos isso no nosso espírito, para que o Teu Espírito fale no nosso espírito, ministrando a nossa alma, edificando ela, transformando ela. Nós se sujeitamos à Sua palavra agora, nós declaramos que o nosso coração está aberto para que a Tua voz ecoe dentro de nós, nos transformando, tratando em áreas, vasculhando aqui dentro, Jesus, o que pode ser transformado, sabe, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe a intenção, então o Senhor é aquele que pode nos direcionar. Então nós pedimos que o Senhor venha se revelar a nós, me traga sabedoria para poder passar a sua mensagem. Espírito Santo de Deus, eu sou aquele que abre a boca só, e o Senhor é aquele que fala aqui neste lugar, em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você concorda comigo, diga amém. Cadê aquele fundinho? E aumenta para mim a minha voz, por favor, tá? Amém. Queridos, o tema do nosso sermão de hoje, nós vamos falar sobre vigiar. A Bíblia diz vigiai. É importante, né? A gente está atento. Então olha para o irmão que está do lado e fala assim, ei, vigia, filho. Não, vigia a tua vida, não a minha. Ok? Porque a gente fala vigiar, então você fala assim para o teu marido, olha, Deus mandou eu te vigiar, mandou vigiar você vigiar, querido. Vigia teu coração aí, para você, né, ficar atento e cuidar de você mesmo. Muitas pessoas vigiam a vida dos outros, mas não é isso. Mas a Bíblia ela é clara numa coisa, queridos. Ela revela a nós que nós temos um inimigo, né? E nos últimos dias, nós temos uma consciência tão poderosa da graça, do amor de Jesus, da bondade dele, do poder e autoridade que ele colocou sobre as nossas vidas. Nós não damos muito espaço para falar do inimigo, para falar que existe esse inimigo, que existe esse ladrão, né? E a gente vai deixando isso passar despercebido. Eu acho que o fundinho, Everton, só minha voz, só que eu preciso mais. E nós vamos deixando isso passar despercebido e vamos vivendo a vida todos os dias e começamos a atribuir valores que é do inimigo, que é culpa dele, através mesmo isso é coisa da vida, é coisa que nós temos que passar, a terra caída e dificuldades. Eu lembro que quando eu me converti e descobri o poder e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas para expulsar os demônios, para ir contra a obra do mal, para desfazer a obra do mal, eu me lembro que o quanto eu buscava isso, o quanto eu queria ver essas coisas acontecendo, e Deus, Ele começou a fazer essas coisas. Então, nós íamos na casa das pessoas, e lá nós não íamos falar, não íamos fazer uma canção, nós não íamos fazer lá uma mensagem de evangelismo, nós não íamos levar na vida das pessoas algo fora, nós íamos enfrentar todo o inimigo que estava destruindo aquela casa. Então, nós chegava lá, o texto
padrão que a gente usava era João 10:10. Existe um ladrão que veio roubar, matar e destruir. E nós falamos, e nós viemos aqui como caçador desses ladrões, e vamos expulsar eles da sua casa, e você vai começar a ver que Deus é na vida de vocês. E cara, isso foi tremendo por muito tempo. Quantas famílias foram transformadas, que nós nem sabíamos, depois de anos, nós encontrávamos as pessoas, você lembra, você foi na minha casa, estava assim, 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 de repente tudo mudou, hoje eu sou uma serva do Senhor, que Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, querido, é fato que o inimigo existe, nós não podemos negar isso, tá? Eu não quero hoje aqui valorizar ou dar poder a ele, mas eu quero trazer uma consciência nossa, tá? Que existe um inimigo, uma força negativa, uma força contrária, querendo nos influenciar a errar, a pecar, a endurecer os nossos corações em relação à voz do Espírito de Deus. É uma força que vai dizendo contra, e ela é de uma forma muito sutil, que tem trabalhado no nosso coração, e a igreja, portanto, acreditar, e é verdade, que nós temos autoridade e poder, o inimigo não pode nada na nossa vida, e ele não pode mesmo, mas o texto que nós vamos ler aqui vai começar a direcionar a gente a uma questão. Não é porque nós temos autoridade e o inimigo não pode tocar na nossa vida que nós devemos abaixar as guardas, não vigiar, não ser sóbrio, não entender, tipo, tem um inimigo, mas ele não pode nada, não acontece nada. Não, nós temos que perceber as astutas ciladas, a maneira que ele está agindo, a maneira que ele está atuando no nosso meio. Então eu quero hoje trazer no coração de vocês, o Espírito de Deus, tenho certeza que vai fazer isso, mostrar coisas que talvez você tenha pensado assim, é uma coisa que você tem que carregar na sua vida, é um karma, sei lá se você acredita nessas coisas, eu também não acredito em karma, mas é algo do tipo, que peso, que ruim, uma maldição, e nós vamos entender que não é nada disso, é você só agora entender que é o inimigo que está trabalhando, e você pôr ele para correr da sua vida, amém? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim, eu estou muito agitado ainda no louvor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar, tá? Então nós entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos a autoridade e poder de Jesus para pisar em serpentes e escorpiões, amém? Você tem poder e autoridade para dizer, Satanás, sai agora, e ele vai sair, ele respeita essa voz, amém? Pode ter certeza que ele não é louco de desafiar você diante dessa voz, porque não é só você, não tem a ver com você, tem a ver com a autoridade que Cristo colocou sobre a tua vida. Por isso não é em meu nome, não é no nome do pastor, não é no nome do Paulo que prega, não é no nome do Paulinho, não é no nome da Raira, é no nome de Jesus, o nome que tem todo o poder, que nós cantamos aqui, declaramos que é o nome que está sobre todo nome, amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, esse nome é poderoso. Os discípulos curavam, e as pessoas perguntavam assim, mas como que vocês fazem isso? Não, nós não fazemos isso, nós fazemos no nome de Jesus. Quem cura é o nome de Jesus. Então, quem expulsa os demônios, quem faz com que eles obedeçam a sua voz de comando, é o nome poderoso de Jesus, amém? Mas o texto ele fala aqui, olha, sejam sóbrios, olha, tenham consciência, sobriedade, existe um inimigo, não fique na tua cabeça achando que é coisa da tua carne só. É claro que a nossa carne ela é tendenciosa ao mal, mas há uma influência do mal, e nós precisamos ter discernimento. O Senhor ele está nos direcionando e falando assim, olha, sede sóbrios, vigiai, preste atenção, fique alerta, comece a enxergar, a olhar, da onde está vindo esse som, que tipo de voz é essa, que tipo de ação é essa, será que realmente você criou isso? Será que você é isso? Será que você pensa dessa forma? Será que a sua vida é isso que você está olhando e vivendo? Ou existe uma influência por trás disso, dominando você, querendo controlar suas emoções, seus sentimentos, né? Então, a gente precisa entender isso. Ele diz assim, por que eu preciso ser sóbrio? Por que eu preciso ter um entendimento, ter lucidez? Por que eu preciso vigiar? Porque existe um cara chamado diabo, fala, diabo. Você tem medo de falar diabo? Sabia que quem não é visto não é lembrado? Sabia? Quem não é visto, não é como assim, pastor, quem não é visto não é lembrado? Querido, se você não fala muito de alguém, ou você não vê muito alguém, você nem lembra dele, ok? E Satanás, o que ele mais quer é que você não fale dele, né? Gerar medo nas pessoas.
Não, para que falar do diabo, coitado? Você chama o diabo, isola, pastor, né? Para, isso aqui não funciona, tá bom? Ó, não funciona. Pode bater na madeira, pode bater na cabeça, onde você quiser, não funciona. O diabo é verdadeiro, querido, e Jesus, ele declara ele, anuncia ele revela ele. Jesus veio desmascarar, Jesus veio desfazer as obras do mal. Jesus, ele veio atuar e deu poder e autoridade para fazer o quê? O pessoal nunca tinha imaginado essas coisas. A gente via lá os deuses, não sei o quê, mas os demônios começou a aparecer porque Jesus veio, e Jesus começou a desfazer Gadareno, a Madalena, e começou a fazer libertação. Os pessoal falou, nossa, o cara tem poder sobre os demônios, né? Chamaram ele até de Beelzebu, né? Porque ele expulsava os demônios. Então, Jesus fica muito irritado com os fariseus por causa disso. Mas, querido, ele trouxe essa autoridade para a igreja e fazer isso. Então, existe um inimigo. Ele é real. Tá? E a intenção dele é nos enganar. Só que, como eu já disse várias vezes aqui, ele não vai vir com uma cara de monstro para você. Ele não vai vir com uma situação do tipo, ei, eis aqui o pecado, come e morra. Não é assim. Ele não está fazendo assim, ele está falando assim, ó, como um leão, ó, está ao vosso derredor, ele anda em derredor. Um leão, querido, quando ele sai para caçar, ele não aparece assim, eu sou um leão muito bonzinho e vou comer um bichinho. Ele não faz isso, ele não sai cantarolando, ele não sai de uma forma exposta, ele é sutil, ele é rasteiro. Percebe? Então, não é algo que está evidente. Ah, isso aqui é do diabo. Então, muitas vezes, vocês estão brigando dentro da tua casa. Muitas vezes, vocês estão tendo guerra. Muitas vezes, vocês estão sendo oprimidos. Sendo castigados. E, na verdade, você nunca se levanta contra aquele que é o adversário, você sempre fica se culpando, você começa se condenando, você começa culpando outros, você começa achando problemas, ou você começa a aceitar esse estilo de vida de opressão, esse estilo de vida de pecado, esse estilo de vida, sabe, de que se sujeita a uma humilhação, do tipo de você ser a outra, ser o outro, ser um mentiroso, ser um enganador. E a gente começa a andar nesse emaranhado de situações, de circunstâncias. Por quê? Porque o astuto está ao redor. E ele está procurando o teu sentimento. Deixa eu ver onde que eu posso entrar no coração dessa pessoa. Deixa eu ver onde eu posso colocar uma mentira nesse coração. Deixa eu colocar um engano aqui. E vozes, ele vai trabalhar através de uma voz. E que voz? A voz do seu consciente, querido. A voz do seu desejo, das suas emoções, da sua mente, com um pouquinho de pitadas malignas, demoníacas, controlando a tua vida de pouquinho em pouquinho. Quando você percebe, você está toda suja, você está todo sujo, você está triste, você não quer mais Deus. Quando você percebe, você está ali sendo controlado, a tua mente, suas emoções, você já pecou. Quando você percebe, você falhou, sabe? É bem assim. Eu tenho percebido porque nós não falamos muito e deixamos então de entrar em batalhas, de guerrear, de entender quem é o nosso inimigo. Então, o meu inimigo, sabe, hoje nós temos mais as pessoas como inimigos nossos do que o próprio diabo. Sim ou não? Qual é o seu problema? Olha para o lado. Né? Não é esse. O Senhor então está falando aqui, o adversário está ao redor e ele brama como um leão. Sabe o que é bramar um leão? É um leão faminto, ele ruge, quer dizer, ruiva não, ele ruge, porque ele precisa assustar, ele está com fome, ele quer destruição. E a fome de Satanás, querido, de verdade, ela é saciada, sabe com o quê? Com a tua queda, com a tua vergonha, com a tua exposição, a tua desobediência. Isso alimenta o diabo. Como assim, pastor? Olha lá, qual foi a condenação da serpente? Gênesis 3 falou, Deus dá à serpente uma condenação: a partir de hoje você vai rastejar e do pó da terra você vai se alimentar. E querido, você já viu cobra comer terra? Já viu cobra comer terra? Cobra não é minhoca.
Querido, então, pastor, como assim? O que tem a ver terra com a gente? Nós somos formados do quê? Hã? Então é do teu fruto, querido. Ele está se alimentando do fruto do pecado, isso alimenta ele. Ele tem fome, ele tem necessidade que você peque, porque através do seu erro, do seu pecado, ele tenta de alguma forma machucar o coração de Jesus. Está entendendo? Então ele está buscando que ele possa tragar, que ele possa destruir. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu não estou destruído. Mas a intenção dele não é te matar de uma vez. A intenção dele é fazer a sua vida uma vergonha. A sua vida uma vida de pobreza, de miséria, de doença, de pecado. Essa é a intenção dele. E aí ele te deixa aqui na igreja. Pode ir lá adorar Jesus. Não foi essa a proposta de Faraó para Moisés? Vamos lá adorar seus deuses, mas deixa o coração aqui no Egito. Vamos ter negócios. Você pode ser crente, você pode ser servo, seja cheio do Espírito Santo, mas deixa algumas áreas aqui, ó. Deixa seu dinheiro no mundo, né? Deixa os seus filhos no mundo, deixa seus bens, seus empregados, tudo lá. Ou melhor, vem você também, vai lá no deserto, adora, depois volta. Vocês não precisam ir embora daqui. Percebe? Então, é uma forma que o inimigo ao derredor, então ele não te destrói de uma vez. Ele não acaba com o teu casamento de uma vez. Mas ele coloca marcas no seu casamento. Ele coloca manchas no seu casamento. Ele pega aquela cerca que é bonita e começa a pôr pregos. Você pode até tirar o prego, mas os machucados vão estar lá. Você está entendendo? Agora, se nós temos sabedoria e discernimento, e Deus está falando para nós, cara, não deixe o inimigo marcar aquilo que foi feito para ser santo, puro, o que foi feito para ser o templo do Espírito de Deus. Você é templo de Deus, você é morada de Deus, você é habitação de Deus. Ei, ele está falando, não deixe o inimigo tocar em você. Você pode ter autoridade, você tem autoridade, você sujeita a ele, você domina ele, você coloca ele por debaixo dos teus pés, você está no controle, não ele. Essa é a posição da noiva, essa é a autoridade nossa. Mas por vezes e vezes, nós temos visto ele dominando os nossos sentimentos. Sim ou não? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Paulo ele é tão categórico aqui, que ele fala assim, a fim que Satanás não tivesse vantagem de vocês. Então, uma forma de Satanás não ter vantagem sobre nós, ele está falando como? Ele continua explicando, ele fala assim, pois não ignoramos as suas intenções. Então, quando eu ignoro a questão que Satanás pode controlar minha mente, ele pode de alguma forma lançar uma seta, eu aceitar, porque, querido, a todo momento vem ou não vem pensamentos ruins sobre a tua cabeça? Eu não acredito que Deus fez uma carne tão ruim, que só pensa porcaria. Não, eu não acredito nisso. Quantas vezes você acorda tão feliz, tão bem, nossa, que sol lindo, manhã maravilhosa, e de repente você vai escovar os seus dentes, você olha no espelho, e você recebe um pensamento do tipo, como você está acabado? Ó, ele esperou o momento certo para te atacar. E aí você começa a permitir a depressão entrar no teu coração, você começa a permitir valores mentirosos começar a fazer parte da tua vida, você começa a permitir o fracasso, você começa a permitir que a palavra de Deus se torne mentirosa, e o seu pensamento verdadeiro, que você é esse derrotado, que o dia vai ser difícil, que as coisas não vão dar certo, que mais uma vez você vai sofrer. Então, o que eu acredito é que as setas virão. A minha sobriedade, o meu vigiar é identificar rapidamente esse tipo de mensagem do inferno, esse tipo de mensagem demoníaca, e combatê-la com a palavra de Deus, com a luz da verdade. Porque a partir do momento que ela entra no meu coração, ele sai de cena. Ele sai de cena porque agora o pecado engordado, ele toma forma dentro de nós. E agora você só vai produzir esse fruto do que você permitiu. O que você vai fazer? Você vai começar a alimentar, agora é sua carne mesmo, com você sozinho. O diabo não está mais no negócio. Mas ele deu um start em você. Quantos de nós temos andado nisso? Quantos de nós temos... Você já viu aquele... Você conhece essa gíria falando o isqueirinho da turma?
Né? Ninguém quer brigar, mas ele fica, vai, eu te ajudo. Aí você se encoraja, aí quando você vê, você está apanhando, e você olha para ele, já saiu correndo. É muito sério isso, queridos. Setas, a palavra de Deus diz que existem setas que voam ao meio-dia, e setas são pensamentos, são palavras demoníacas lançadas contra o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, e a palavra de Deus diz que a única forma de nós combatermos essas setas são com o escudo da fé. E o escudo da fé, ela fala para mim assim, veio uma seta dizendo, eu sou um fracassado, ou não vai dar certo, ou negocia, se entrega, peca, porque se não vai dar certo se você não fizer dessa forma. A seta vem. Eu tenho que usar a palavra, o escudo da fé. Eu acredito na palavra, eu levanto esse escudo, eu creio na palavra, e a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra diz para mim permanecer, a palavra diz para eu continuar sendo bênção, sendo verdadeiro, trazendo luz para dentro da minha vida. Isso é levantar o escudo da fé, e esse escudo me protege dessa seta maligna. Mas não, o seu problema é o fulano de tal, é a fulana de tal, é o dinheiro que não chega na conta, enfim. Então, queridos, há uma forma que você precisa agora mudar a tua cabeça, é que você precisa entender que existe um inimigo, ele é real, ele é verdadeiro, e ele está aqui ouvindo isso. Ele pode dizer até no teu coração, não é bem assim que o pastor está falando, tá? Pode ficar tranquilo. Ele fala, quantas pessoas aqui, de verdade, se você não passou por isso, quantas pessoas já entraram nessa igreja e falaram para a gente, processo de libertação, entraram, sentaram aqui e falaram assim, pastor, eu ficava sentindo assim, vai embora desse lugar, o que você está fazendo aqui, vai embora desse lugar. Alguém já ouviu isso na cabeça? Levanta a mão. Ótimo, obrigado pelos sinceros, aleluia. Isso é o demônio. Você acha que é tua carne? Sua carne quer Deus, sua carne quer Jesus, nossa alma anseia por Jesus. Mas você fica. E essa palavra que está sendo pregada começa agora a combater essas setas e começa a vencer, e daqui a pouco você percebe que você está liberto, curado, transformado, renovado aí pelo poder de Deus. Então nós não podemos ignorar, sabe, as intenções, os desígnios, né, os desejos do inimigo. Então ele existe, é real, e ele quer te condenar. Amém? Não tem poder nenhum, eu não quero que você tenha medo disso. Eu não estou aqui dando valor a ele, amém? Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Eu não estou dando valor ao inimigo, eu estou falando que ele é real. Pode ser uma formiguinha insignificante, mas várias picadinhas dela, você vai começar a ter problema. Então há muitos pensamentos, muitas setas sendo lançadas. Então, se a gente tem, então, que não podemos ignorar a intenção dele, os desígnios dele, nós precisamos conhecer. Então, olha só, Salmo 144, verso 1, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Há um processo de capacitação do Senhor sobre as nossas vidas, nos capacitando para guerrear, para batalhar. E essa força não vem da gente, vem dele. Essa sabedoria vem dele. O que nós fazemos? Nós ignoramos a sabedoria de Deus. Nós deixamos, não, Deus não é tudo diabo, não sei o quê. Então vamos entender aqui alguns desígnios dele. Por exemplo, ele é o pai da mentira. Então vamos já, esse aqui eu acho que todo mundo aqui vai falar, meu Deus do céu. Se ele é o pai da mentira, o mentiroso é filho de quem? Então quer dizer que quando você está mentindo, você é filho de quem? Ah, mas isso tem nada a ver, pastor. Querido, você não vai ser filho do diabo, mas você está atuando, você está obedecendo a ele. Você está dando resposta, voz a ele no teu coração. Você está negociando com ele. Mas tem mentiras boas, mentiras que ajudam. Querido, é mentira. Olha o que está escrito em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus está falando para os fariseus que estavam mentindo ali, fazendo alguma coisa desse tipo. Aí o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então, presta atenção. O leão, o diabo, quando a gente deixa de vigiar, é quando a gente não se apega à verdade.
Doe o que doer, custe o que custar, a verdade tem que ser dita da nossa boca. Se você vai pagar um preço caríssimo por falar a verdade, você precisa assumir isso. Você não pode fletar, você não pode negociar. É sério, isso é verdadeiro. O Leão está aí, você quer mentir? Tudo bem. Mas entenda, você está escolhendo ser filho do diabo, ou melhor, estar permitindo tua vida ser controlada pela mente dele, pelos desígnios dele, pela vontade dele, para ele te destruir. E aí ele fala aqui assim, ele é o pai da mentira. Quando mente, fala a sua própria língua, pois o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, uma das coisas que ele vai fazer, sabe, a gente não vai mentir escancaradamente. Porque o diabo sabe, se ele falar para você mentir escancaradamente, você vai entender que é ele. Mas ele vai trazer suspeitas. Aí ele vai lançar pensamentos suspeitos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, ele vira para Eva e fala assim, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Sabe? Ele vai começar a trocar algumas vírgulas, algumas verdades. Então você acredita em Deus? Ah, mas eu não acredito que a gente tem que perdoar todo mundo. Espera aí, quem falou isso para você? Quem falou que tem que ser desse jeito? Quem está afirmando isso no teu coração para você ter isso como base, sustentando que princípios que quebram a palavra de Deus, que deixam não, se não der certo a gente separa. Não, tem gente que não merece algum perdão. Ajudar esse aí também eu não. Calma aí. Aonde você está subindo isso? Qual que é o princípio? Onde você está buscando? Não, pastor, é que eu entendo dessa forma. Ei, querido, isso aí é demoníaco na tua vida. Isso é o leão gritando dentro de você aí, achando lugarzinho nos seus desejos, nas suas vontades, para poder controlar a tua mente, tuas emoções. Foi assim que ele convenceu Eva. Espera aí, vamos colocar uma coisa aqui, não é bem assim. Aí depois que ele consegue esse espaço, ele vai lançar, sabe, mentiras sutis. Como assim mentiras sutis? Ele fala assim, olha, é certo que vocês não vão morrer. O que Deus falou? Se comeres do fruto, certamente naquele dia morrerá. Sabe quantas vezes você desafiou a autoridade, a lei de Deus? Quantas vezes você sabia que Deus estava falando para você, não, porque você vai se prejudicar, e você assumiu. Você falou, eu vou encarar isso. E você só encarou isso, querido, porque existia uma mentira sutil dentro do teu coração. Talvez não aconteça. Deus me entende. Sabe, essa questão de Deus me entende, as pessoas usam muito essa fala. Deus me entende porque eu estou fazendo isso. Claro que Ele entende, mas a verdade é que Ele não concorda. Está entendendo? Se Ele vai entender, Ele está entendendo. Ele é Deus. Ele entende todas as coisas. Mas Ele não concorda. E se Ele não concorda, então eu não ando nisso. Se eu ando naquilo que Ele não concorda, então eu entendo que eu estou fazendo os meus caminhos. E se eu ando nos caminhos que não são caminhos de Deus, são caminhos demoníacos. E Ele começa então, dentro desse desígnio, a atuar na nossa casa. Ele vai ganhando campo, espaço. E aí Ele faz o que Ele bem entende. Deus está falando com você, querido? Então, nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano. Então, tudo que você faz, que parece enganoso, que parece uma malandragem, uma esperteza, sabe, omitir coisas, meias verdades. Cara, isso tudo é a área escura. E essa área escura não tem nada a ver com Deus. Deus é luz. E é preciso nós expressarmos em luz, não em escuridão. Então, quando eu me relaciono com a minha esposa, se eu não tenho luz, na verdade, por mais que seja doloroso o meu sentimento,
se existe uma escuridão, uma mentira, uma trevas, o diabo vai atuar aqui. Ele vai controlar minhas emoções. Por mais que eu ame Deus, por mais que eu seja apaixonado por Deus, não adianta. Eu estou entregando o controle a Ele. Porque ele lança uma seta. Se você repreende, você entra na palavra de Deus. Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus e ele fugirá de vós. Então, é algo do tipo, se ele começa a falar e se começa a negar, ele vai embora. Ele vai procurar outra pessoa, ele vai procurar outro problema. Cara, aqui não tem lugar. Né? Lembra, quando a casa é limpa, adornada, e ela volta, o inimigo sai daquela casa e ele volta e encontra ela limpa, santa, purificada, mas vazia. Ele entra. Você precisa preencher tua casa, e preencher tua casa é vigiar, preencher sua casa é ser sóbrio, é entender que existe um inimigo e que você precisa da palavra de Deus para combater isso. Amém? Amém? Então, nós temos que trazer luz em tudo que nós fazemos. Então, você não quer mais trabalhar numa empresa, certo? Aí você vai falar para o seu chefe assim, eu arrumei outro emprego, e é uma mentira. Então, cara, você não está andando em luz, isso não é vontade de Deus. Percebe? Você está fazendo um negócio, e você está vendendo um carro, ou qualquer outra coisa, e você está escondendo partes do carro que está quebrado, ou para não sair um prejuízo. Não tem luz, não é de Deus, você está sendo malandro. Você está sendo usado pelo diabo, você está abrindo as brechas para que ele atue na tua vida. Nós devemos andar em verdade, querido, andar em verdade tem um preço caríssimo, mas há um poder muito bom, muito grande nisso, porque, querido, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer por uma verdade. Agora, quantos de vocês estão sofrendo e sofrendo por causa da mentira? Você mente, você engana, você tenta de novo, está sendo acusado. Olha, se você não gosta de mim, ou vai dar ruim, não vai me perdoar, eu fico em paz, porque eu estou falando a verdade para você. Eu sei da verdade. Eu errei, eu falhei, a verdade é essa. Eu morro, eu sofro, eu padeço, mas com a verdade. Meia verdade não. Contar meia história não dá certo. Isso é permitir com que ele tome espaço dentro do nosso coração. Amém? Traga luz para a tua vida, de verdade. Traga luz. Seja verdadeiro nas suas intenções. Se você entender isso, muitas discussões no seu casamento vão acabar hoje. Muitos problemas de relacionamento serão terminados hoje, porque você vai falar a verdade. Sabe, essa questão de falar a verdade, as pessoas elas ficam até meio preocupadas. Por exemplo, se a gente for falar de beleza, o Rocha vira para mim e fala, e aí, pastor, o que você acha? Estou bonito hoje? Tem algum problema ele fazer essa pergunta? Nenhum, mas desde que ele aceite a minha resposta. Porque eu posso achar que ele não está mesmo. E isso ofende ele? Não. É o meu ponto de vista. Eu não vou mentir por querer. Ok? Então olha para a pessoa que está ao teu lado. Fala, como é que eu estou hoje? Agora, seja verdadeiro com ela. Não, seja verdadeiro, de verdade, gente, por favor. Eu acho que é hipócrita a gente falar para um crente ser verdadeiro, não é? Agora você pode falar para ele assim, você quer que eu, vou te ensinar uma. Você quer pelos olhos da fé ou meus olhos naturais? Pelos olhos da fé, você está lindo, porque você é a imagem e semelhança de Cristo. É errado você achar que alguém é feio? Mas as pessoas ficam magoadas com isso, não ficam? Por quê? Elas não querem ouvir. E aí, sabe o que ela faz? Ela te obriga a falar a mentira, andar em engano, porque a gente não quer o quê? Chatear as pessoas. Amém? Uma outra desígnio dele
é cegar o pensamento, fazer com que as pessoas não enxerguem a glória de Deus. Olha, 2 Coríntios, capítulo 4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas que não creem, e pode ter alguns aqui, tomara que não, eu acredito que não tenha, tá? Porque não é só você estar num lugar que as pessoas falam de Jesus que fala que você crê. Os frutos vão dizer isso. E que frutos? Frutos de arrependimento. Nós andamos em arrependimento. Isso mostra que eu creio num Deus verdadeiro, que eu confio e que eu me lanço nele. Amém? Só dizer da boca para fora não são frutos. Então, quem é que está por trás dessas pessoas controlando, cegando o entendimento? O inimigo. Ele cegou o entendimento. Então você vê o fato, você vê as provas, mas você não vê a preciosidade disso. Você não consegue entender o valor disso. Tipo assim, é como se você falasse: mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou perdoar? Por que eu vou dar? Por que eu vou amar tal fulano? Você não consegue entender essa glória de Deus. Você não consegue entender essa questão que torna alguns de nós loucos por Jesus. Que faz um ser humano deixar de comer para fazer um jejum, que faz um ser humano que conhece Cristo começar a orar, a interceder, a orar por pessoas que ele nunca viu, por pessoas que nem amam ele, e ele queimando lá, não só da boca para fora, mas ele queimando no coração: Jesus salva almas, Jesus liberta pessoas que abrem mão da sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque eles não só viram as provas, eles não só tiveram os fatos dentro deles, mas eles entenderam a preciosidade, eles começaram a enxergar o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso Ele é. É como aquela parábola que Jesus disse, sabe, que um homem encontrou um tesouro num campo, e esse tesouro, querido, é essa palavra. Escuta, isso aqui é o maior tesouro que nós temos. São provas e fatos. Quando eu leio só de uma forma natural, humana, mas quando o Espírito começa a abrir os meus olhos, quando eu deixo, sabe, o desígnio de Satanás que me traz engano e cegueira para isso, achando um livro que foi ultrapassado, envelhecido, que os princípios dele já não têm tanto efeito, já há uma nova lei, uma nova mensagem. Não há um novo evangelho, não há um novo Cristo, não há nada disso, é único só, é verdadeiro, imutável, isso aqui é puro, é real, é verdadeiro, e eu entreguei minha vida por isso, eu confio, eu vendi tudo que eu tenho por causa disso. Então ele pega esse homem, ele vende tudo e compra esse campo, porque há um tesouro nesse lugar. E aí quando nós falamos de família, e os princípios da família, que Deus estabeleceu a família, nós estamos dizendo: ei, olha, venda de tudo que você pensa que possa destruir a família, abre mão disso, querido, e coloca, aposta, creia na família, porque é a vontade de Deus. Sabe, quantas coisas na sua vida você não abriu mão ainda, por causa dessa preciosidade? Quantos sentimentos ainda no teu coração ainda lutam contra essa verdade? Hein, jovens, do tipo: mas é careta, as pessoas não vão entender, talvez eu não vou arrumar ninguém, onde eu vou arrumar? Virgem, essa coisa de ser virgem, para. Ei, nós estamos precisando de pessoas que façam diferença lá fora. Nós não estamos precisando mais de servos de Satanás. Sabe, a ideia do leão rondar e entrar no nosso coração e dominar a nossa mente, sabe, é trazer confusão no nosso meio. Porque a gente começa a ver pessoas aqui fazendo bagunça, e ao mesmo tempo servindo a Deus, e ao mesmo tempo sendo abençoado, e ao mesmo tempo recebendo cura, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se Deus, Ele te abençoa por tudo que Ele é bom, Ele é bondoso, mas isso, mesmo você servir o Satanás, Ele vai te abençoar, porque Deus te ama, querido. Mas Ele não te fez para você ficar sendo pisoteado por Ele. Ele não te fez para você ser dominado pelo inimigo.
E se você não vigiar e não ser sóbrio, querido, esse inimigo, ele vai atuar na tua vida, ele vai atuar no teu casamento, ele vai atuar nos seus negócios, ele vai atuar nos teus sentimentos, tudo você vai estar escondido, tudo você vai ter que, sabe, você não vai viver a plenitude de Deus. Você vai viver uma vida de engano. E não é isso que Ele quer. Sabe, as pessoas não entendem isso. Mas a Bíblia é muito clara. Uma outra coisa que ele faz, ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e de justiça. Muitas vezes pessoas vão mostrar para você um aspecto de gente boa. Olha que pessoa legal. Olha, é justo o que ele faz. E aí você começa a dar valor para essas pessoas, porque, querido, ele não vai chegar lá numa pessoa que está toda um traficante, ou uma pessoa que está toda bagunçada, sei lá, na vida, que não tem nenhuma vida com Deus, e essa pessoa vir te dar sermão, essa pessoa não vai te enganar. Mas pensa num homem de Deus, numa mulher de Deus, falando com você, como nós aqui, a gente tem uma preocupação muito grande em falar a verdade, sabe, eu tenho um zelo por isso, um cuidado de não ensinar algo ruim, de não pregar para vocês uma coisa que não é na minha vida, que eu só estou falando da boca para fora, e pessoas estão aí fazendo isso no nosso meio, dando direção, dando ensinamentos errados, sabe, mas eles vêm com esse aspecto de luz, eles vêm com esse aspecto de justiça, de santidade, porque é dessa forma que nos engana. Mas olha o que diz aqui na palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Olha, pois tais homens, 2 Coríntios 11, verso 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, é a forma do engano, de mostrar ser luz, de mostrar ser bom, de mostrar que isso tem um valor. Ei, quantas vezes você não caiu na vida, porque caiu numa mentira, caiu num erro, num pecado, porque aquilo aparentava ser bom. E quando você viu, não era bom, você errou. Né? E ele está falando aqui, ó. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os homens quem são esses servos? Não são pessoas que falam assim, eu sou servo do capeta, mas as ações, as atitudes enganosas, a forma mentirosa de viver, aponta para ser servos do Satanás, sabe? Os seus servos fingem ser servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem. Então, pessoas professam uma quantidade suficiente de verdade para convencer você. Olha o que 1 Timóteo fala, capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, amém? Esse tempo que nós vivemos em Cristo é o tempo dos últimos dias. Nos últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias? Nos últimos tempos, alguns entre nós abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pessoas no nosso meio negociando com o pecado, não andando em luz, não andando em verdade. Sutilmente mentiras são lançadas, colocadas no nosso coração. E o diabo usa dessas pessoas para estarem infiltradas no meio da igreja. Não tem como a gente tirar isso. Não dá para você olhar para aqui e falar, é esse ou é aquele. Na verdade, é aquele que dá ouvido a isso. É aquele que não arruma a sua vida. É aquele que está ouvindo o que Deus está dizendo e está brincando com o pecado. Deus está sendo longânimo. Agora, você que é cheio de luz, querido, o que você deve fazer? Mostra em amor para esse irmão que ele está errado, que ele não está andando em luz. Mas se esse irmão não gostar de mim, pastor, ele não vai gostar porque a verdade foi dita, que ele seja condenado pela verdade que sai da tua boca, não pelo engano que você também concorde com ele. Está entendendo? Querido, isso não é certo.
E se não é certo, Deus não fica feliz com isso. E eu gostaria que você mudasse a tua maneira de pensar. Eu estou te amando aqui. Percebe? Então, se não há luz, isso é uma doutrina demoníaca. Então, existem pessoas no nosso meio. Agora, que se tem, Deus está dando uma oportunidade de você falar assim: Pai, eu quero ser liberto disso. Não quero mais negociar com o inimigo. Não quero ter mais meu coração ali duvidoso, enganoso. Certo? Olha que Mateus fala, capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Então, querido, de verdade, são pessoas aqui que estão andando nos desígnios do inimigo, deixou de vigiar, deixou de ser sóbrio, deixou de estar pautada a sua base, sua fé, na verdade. Então é você, jovem, quando vai sair para um rolê e fala para sua mãe assim: olha, vai só eu e minha amiga, e na verdade vai o esquema. Você já está em trevas. Está entendendo? É você, esposa, que fala para o teu marido: eu vou sair, vou comprar só uma peça, mas no teu coração já fala: vou comprar 5. Já está em trevas. Nós precisamos, é sério, vocês dão risada, mas é sério, a gente precisa andar em luz, porque a verdade vai trazer a condição do pagamento. Quando eu ando em verdade, eu ando naquilo que Deus quer para mim. Andar em verdade não é andar em proibição, querido, mas é trazer luz. Meu coração quer isso, eu estou pensando dessa forma, é assim, é a verdade. A Bíblia diz que a única coisa que liberta os seus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não dá para nós andarmos em mentira, não dá para nós andarmos em meias verdades, não dá para nós andarmos flertando com Satanás, sendo usado por ele, sendo, direcionado por ele. Não. Ou andamos em luz, ou você é uma ovelha, é um lobo vestido de ovelha no nosso meio. Naquele dia, Jesus vai falar: não vos conheço. Está me ouvindo? Atos, aí, como, pastor, mas tá bom. E como é que eu sei que a pessoa começou a andar em verdade? Querido, todo mundo que anda na verdade, ela produz, sabe uma coisa? Fruto de arrependimento. Mateus 3,8, deem frutos de arrependimento. Sabe, eu não estou dizendo que você não vai cair, que você não vai falhar, que você não vai deixar a raiva tomar conta do teu coração, que você não vai se irar. Eu não estou dizendo isso. Nós vamos falhar, não que a gente queira. Já falei isso aqui. O pecado, o erro, as falhas da nossa vida é um acidente. Agora, sustentar essa falha, sustentar esse acidente, mantê-lo de pé, querido, isso é o pecado, isso não é fruto de arrependimento. Esses dias eu fiquei nervoso com a Natasha. Eu vou ler para. Não está aqui meu celular, não dá para ler. Ela vai me dar o celular. Ela quer me expor. Ei, amor. Obrigado, amor. Ela quer me expor. Mas eu comecei a falar: eu vivo isso, querido, eu não tenho problema com isso. Aqui, já achei. De manhã ela começou a ficar nervosa porque estávamos atrasados. E aí eu comecei a ficar também nervoso com ela e falei, também não vou falar com ela. Vou ficar calado. Ela vai querer, e eu fui no carro e o Espírito Santo falando no meu coração, fala com ela, poxa, você tem que falar com ela, né? Você não vai dar um beijo nela, não vai abençoar o dia dela, não vai declarar, você é o provedor. O Espírito Santo, eu não quero, não adianta.
eu vou dar um troco nela hoje. Ainda bem que é só eu que faço isso. E aí chegou na hora do carro que ela desceu, eu olhei para o outro lado para ver se estava vindo o carro assim, ela já desceu, eu falei, Espírito Santo, não consegui, já era. Mas na hora que ela desceu e foi trabalhar, eu fiquei... Aí é aquela hora que você fala, você precisa fazer alguma coisa. Aí eu cheguei aqui na igreja, peguei meu celular, mandei assim, bom dia, meu amor. Me perdoa pelo meu egoísmo. Não consegui considerar a sua situação, dor, mas acredito que o que nos faz vencedores é o reconhecimento de quem somos e o verdadeiro arrependimento. Eu te amo. Te busco que horas? Sabe, é isso que Deus está procurando em nós. Frutos de arrependimento. Errar, falhar, a gente vai acontecer isso, querido, com você. Mas a gente precisa levantar. Porque senão o leão começa agora a dominar a nossa mente. E vai começar a piorar. Estão me entendendo? Ele começa a ter espaço, ele começa a controlar tudo você. Você começa a virar uma pessoa depressiva, enfermidades, dores, sabe, todos os problemas, todos os males começam a fazer parte da sua vida. Então cuidado, sabe, Atos 20 e 30, dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Sabe, pessoas vão torcer a palavra de Deus só para te convencer a andar com Ele. Não, sai dali. Aqui eu gosto de bater e convidar você para ir embora. Aqui as pessoas vêm falar para mim assim, pastor, eu quero ser membro da tua igreja. Eu falo, você é casado? Já fui. E vai casar com ela? Não estamos tentando. Então é o seguinte, do jeito que ele enganou a outra, ele vai enganar você. Como assim, pastor? Não tem? Filho, é real. Se ele não mostrar fruto de arrependimento, é isso. Uma vez um jovem veio com outra pessoa aqui se apresentar, pastor, é sério, aqui é minha namorada, eu quero apresentar para o senhor, para a gente, começar um relacionamento. Eu falei, você falou para ela que você fuma maconha? Que você é vagabundo, acorda tarde? Fala a verdade, anda em luz. Se ela querer isso aí, tudo bem. É ou não é, queridos? Você já falou para alguém assim, não fala da sua vida para mim não, porque eu sou fofoqueira. Eu não consigo me conter. Se você tem problema com fofoca, fala, traz luz. Se a pessoa falar, é um problema dela. Ela quis, ela não está nem aí. Não é verdade, Rocha? Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? Então aqui nesse lugar, nós queremos falar da verdade. Nós não vamos distorcer a verdade simplesmente para facilitar para você se manter aqui. O nego vem falar assim, pastor, eu quero ser membro da sua igreja. Mas você é de que igreja? Por que você saiu de lá? Porque tive problema com o pastor lá. Então eu falei, volta e vai resolver seu problema. Lá é teu lugar, traz problema para cá não. A gente tem que ter pelo menos um mínimo de caráter. Quando as pessoas vêm aqui, se eu conheço o pastor de outra igreja, eu ligo para outro pastor na hora, o fulano está aqui, isso é caráter, é homem de Deus. Eu não estou aqui para acolher membros de outra igreja, nós não queremos isso neste lugar. Fulano está aqui, o que está acontecendo? Manda ele de volta para cá. Aqui não é tua igreja não, sua igreja é lá. Eu não quero um número aqui. O Senhor tem um povo para mim, e esse povo tem um nome, tem uma lista no céu. Eu acredito nisso. Aqueles que estão fora dessa lista não vai estar nesse lugar. Se eu forçar, eu vou atrapalhar o processo aqui, vai dar ruim aqui num monte de coisa. Está me entendendo? Filipenses, capítulo 1, 9, diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, querido, nós precisamos ter conhecimento e percepção da forma que o inimigo está trabalhando no nosso meio, para a gente entender, isso aqui é do diabo, isso aqui não é de Deus, eu não aceito isso, eu recuso isso aqui é de Deus, eu aceito isso é para a minha vida. Tá? Para de negociar com coisas escondidas.
Esses dias o Bruno virou para mim: pastor, eu estou para ir para um emprego novo. O que o senhor acha? Eu falei assim: você já foi claro com o rapaz, trouxe luz para toda a verdade? Ele já te falou? Não, não fizemos isso. Então traz luz. Fala tudo o que você quer. Ah, mas... Aí a gente fala assim: mas e se não der certo? Ei, querido, não é para você, meu amado. Para de querer. Vamos, o currículo de vocês, eu já falei isso aqui. No currículo de vocês, tem coisa que vocês não são lá? Tem curso que vocês nunca fizeram? Se tiver, arranca isso. Está entendendo? Porque senão, você já está na mentira. Outro desígnio, ele opera falsos sinais e prodígios, Mateus 24, 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Sabe, muitas pessoas têm deixado se levar e aceitado doutrinas de demônio, por causa de sinais e maravilhas. Satanás também faz sinais e maravilhas. O que nós precisamos enxergar é a verdade, o caráter. Qual o caráter? O meu não, o de Cristo em mim, o de Cristo em você. E qual é o caráter de Cristo em nós? Olha lá, Gálatas 5:26, o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, justiça, humildade, mansidão, domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo em nós. É esse tipo de pessoa que nós devemos se manifestar lá para fora. É isso que eu tenho que ser. Não é isso aí não. 26, 27. Está por aí. É Gálatas 5, 22, 18. Bom. Aí, tá bom, marca 22, viu? Estava lá, quase acertei. Tentar as pessoas a pecar é outra coisa, querido. Ele só lança a seta, ele vai te tentar. Você que vai escolher o pecado, tá? Mas a influência é dele. Você tem que começar a lutar, cara. Você tem problema com droga. Aí de repente vem um pensamento: olha, eu quero usar droga, mano. Essa é a seta do diabo. Ele já lançou. Agora, realmente, eu preciso disso. Agora é com você. É você mesmo. Eu tenho problema com pornografia. Nossa, preciso ver um vidinho. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você que tem problema com pornografia, eu vou te dar uma dica hoje para você ser liberto disso, amém? Não fica acordado de madrugada. Existem espantos noturnos, espíritos malignos, que eles atuam na madrugada, te conduzindo a ver pornografia. Sai disso, porque isso é demoníaco. Seja liberto disso. Deus não quer que você veja isso. Amém? Marcos 4:15 é a última para a gente finalizar. Outra coisa que ele faz ao redor da gente é tirar a palavra de fé do nosso coração. Jesus está falando sobre a palavra dos semeadores, né? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Então, há uma palavra agora de vida sendo lançada sobre você, querido. Há uma verdade de Deus sendo estabelecida no teu coração. Essa mensagem, ela não volta vazia. Antes ela faz agora o que tem que ser feito. Você está sendo agora abençoado. Você agora está sendo regado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Então, há um milagre acontecendo agora. Mas você é responsável para ser sóbrio, para vigiar e cuidar dessa semente. É responsabilidade tua agora, querido. Porque o Satanás, ele vai ali com circunstâncias, com situações, com mentiras, com a sutileza dele. Ele vai pegar essa sementinha e vai tirar de você. Ou sabe o que ele vai fazer? Vai sufocar. Ah, você quer então andar nisso? Deixa eu sufocar até a sua fé desaparecer. Amém? Fique de pé, meu amado. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: portanto,
submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou descer aqui, o pessoal do louvor. Amém? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, hoje eu quero fazer algo diferente neste lugar. O Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu autoridade para desfazer toda a obra do mal. Se o diabo de alguma forma conseguiu acessar áreas dentro de você, diante dos seus desígnios, se você ficou cego, se você não consegue mais se libertar da mentira, sabe, se você começou a ser esse falso profeta, ou está sendo doutrinado por esse falso profeta, por esses pensamentos errados, se você encontra áreas da sua vida que ainda estão negociando com o Egito, é com você que Deus quer fazer hoje uma obra, amém? Eu quero fazer hoje, eu quero ir contra esse mal, cara. Eu quero mostrar para você que Deus colocou sobre as nossas vidas essa autoridade de impor as mãos e desfazer as obras do mal, de quebrar toda ação maligna, toda ação contrária. Se é isso, hoje isso vai ser destruído da tua vida, isso vai ser aniquilado da sua vida. Isso vai ser anulado da sua vida. Aleluia. Mas existe uma palavra aqui que eu quero deixar. Sujeitar-vos a Deus. O que é isso? É obedecê-lo. Custe o preço que custar. A vontade dele é em primeiro lugar na nossa vida. Há uma fidelidade aqui que ela não é condicional. Ela é totalmente, todavia. É independente das coisas. Então hoje, sujeitar é você assumir assim, pastor, eu sinto necessidade disso. Eu percebo que eu permiti muitas coisas, engano, mentira, e eu percebi que eu estou meio que num emaranhado, sabe, de pecado, de erros, ou minha mente realmente, ela me atormenta todos os dias. Eu vivo uma opressão maligna, eu vivo sentimentos que nada vai dar certo na minha vida, nada vai fluir, sabe, que meu casamento não muda. Eu tenho sentimentos que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela funciona na vida dos outros, mas na minha vida ela não funciona, sabe, esses tipos de sentimento, esse tipo de pensamento. Existe medo no teu coração, do tipo, não, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ficar abandonado, eu tenho medo de nada dar certo. Esse tipo de sentimento são sentimentos diabólicos, e eu quero ir contra isso na sua vida. Eu quero orar, eu quero declarar, sabe, eu quero botar para correr todo o levante das trevas que veio atormentar você, que veio roubar a tua casa, que veio roubar os teus sonhos, que veio destruir teu coração, que veio impedir você de viver o melhor em Deus. Deus hoje quer fazer obras maravilhosas na sua vida. Deus hoje quer pegar você, querido, e quer tirar todo o engano, toda a mentira da tua vida, deixar os teus olhos abertos, enxergando a verdade dele. Então eu quero te desafiar em algo. Eu quero te desafiar, querido. Eu quero que você hoje fale assim, cara, isso é para mim. Essa palavra é para mim, essa palavra é no meu coração. Eu tenho que ter uma postura agora diferente.
não me expondo, não me envergonhando, mas crendo num Deus da minha salvação, num Deus que um dia me tirou das trevas, me tirou de um lamaçal de pecado e me fez assentar junto com os príncipes desse reino. Esse é o meu lugar, esse é o teu lugar, esse é o lugar que Deus quer você, esse é o lugar que Deus estabeleceu para você, igreja. Se você sente isso, querido, se você sente isso, você sente que hoje é uma oportunidade que você tem de mudança, se você sente que o pecado tem dominado você, assim, talvez você não peque, mas o pensamento está lá, está atormentando, você está a fim de desistir. Ei! Se é com você, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Eu quero que você tenha coragem, dê uma resposta para Deus. É comigo isso, é para mim isso. É para mim, é para minha vida. Sabe, querido, se você está aí pensando, eu não vou lá, eu não sei o que, besta, está continuando ainda sendo preso, está continuando amarrado, vem para frente, vem para frente, vem mais para frente, isso, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, esses são os seus que creem no Deus da salvação, no Deus Todo-Poderoso. Ei, esses são aqueles Deus que não se envergonha, não se envergonha. Ei, igreja, presta atenção, não fique escondido, não fique escondido, não fica não. Abaixa, catarabarabababaxa. Entenda uma coisa, nós vamos entrar em guerra agora sobre a tua vida, nós vamos guerrear agora sobre a tua causa, sobre a tua história. Então não é você, mas é contra aquilo que estava destruindo você, é contra aquilo que tinha se levantado contra a tua vida. Nós vamos agora guerrear no mundo espiritual, e esse inimigo não terá mais poder sobre você. Os seus olhos serão abertos, a sua mente será blindada como a mente de Cristo, aonde você vai viver o melhor de Deus, amém?